Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos dar algumas respostas que têm nos chegado aqui no canal, seja aqui no YouTube, seja no Facebook ou no Instagram. Convidei para estar aqui conosco hoje o senhor Luiz Pedroso, que é o presidente da Junta de Maximinos, Sé e Cividade, para falar um pouquinho dessa estrutura da Junta de Freguesia. Porque com os vídeos de freguesias que nós temos aqui no canal, muitas pessoas têm perguntado, porque a gente sempre mostra o prédio da Junta. E o pessoal lá no Brasil, nós não temos essa estrutura. Então as pessoas sempre nos perguntam, o que é uma Junta de Freguesia? Seja bem-vindo, seu Luiz. Vou pedir para começar a falar para a gente qual que é o papel da Junta de Freguesia. Ora bem, eu sei que no Brasil, primeiro cumprimento, Alexandre, e é um prazer receber-te aqui na nossa União de Freguesias, que também por si só é um elemento novo na própria estrutura administrativa existente atualmente. Este processo de reforma administrativa foi um processo que existiu, portanto, no ano 2013 e que consistiu em agregar algumas freguesias, portanto, diminuiu consideravelmente o número de freguesias em cada concelho. Portanto, nós estamos no Concelho de Braga, na altura, salvo erro, éramos 62 freguesias, passaram a existir 37. Portanto, houve fusão de freguesias. No nosso caso, resultou da constituição da União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, e esta ordem geralmente é da maior para a mais pequena, portanto, Maximinos é maior que a Sé e a Sé é maior que a Cividade. Portanto, isso eu aprendi. Portanto, é esta, digamos, a estrutura que temos atualmente. No Brasil não existe, portanto, a figura da freguesia, existe sim o do prefeito, portanto, a nossa estrutura é uma estrutura mais abaixo, é uma estrutura de proximidade, portanto, nós existimos, digamos, aliás, como costumamos dizer, nós somos os autarcas de proximidade, somos nós que lidamos mais de perto com os nossos fregueses, porque quem vive nas freguesias são os fregueses, não é? Exato. Costuma-se dizer essa palavra no sentido de negócio, mas não é. É o freguês ou que mora na freguesia. E não estamos aqui só para passar atestados. A nossa função não é só essa. Está claro que também temos essa função administrativa, mas depois temos tudo o resto. Hoje em dia, nós servimos, por exemplo, hoje nós estamos com os censos, nós estamos, por exemplo, a submeter o IRS de todos os nossos moradores, é o agendamento das vacinas para o Covid, por exemplo, fazer a ponte entre a Segurança Social, o Instituto de Emprego, o próprio município. Portanto, nós, digamos que temos mais atribuições do que aquilo que a maior parte das pessoas pensam que temos e se calhar está na altura, eu sou apologista, portanto, de uma descentralização dos poderes, porque eu acho que, nomeadamente as freguesias do centro da cidade, têm condições para ter mais atribuições e muitas das vezes deslocarmos essas atribuições da loja do cidadão e podermos nós automaticamente fazer isso. Portanto, não somos só uma instituição administrativa, temos o tal trabalho de proximidade em que nós nos vamos metendo em tudo e então agora, fruto da pandemia que nos assola, nós ainda tivemos que ser mais intervenientes e ajudar as nossas populações. Eu posso dizer, por exemplo, enquanto que durou, portanto, o nosso confinamento, que já vai no segundo ano, a maior parte das instituições públicas estiveram fechadas. As juntas de freguesias, acho que estiveram quase todas abertas. Podiam ter as suas portas fechadas, mas acabavam por atender todas as pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas não imaginam, mas nós temos muitos cidadãos que não sabem, por exemplo, mexer em computadores. Ou nem têm acesso, portanto, aos computadores. Eu tenho acompanhado a questão do censo, inclusive a dificuldade, né? Sim, porque muitas das vezes também, temos que dizer isso, muitas das vezes quem está em Lisboa a fazer as coisas não conhece o país real. Muitas das vezes as próprias questões são um bocadinho ambíguas. Eu acho que mesmo através dos censos, questionário, que para a maior parte das pessoas pode ser simples, mas para muito não é.
Começa logo até na forma do acesso. Por exemplo, a password contém caracteres que às vezes para muita gente não é fácil aceder. Exato. Portanto, e então, é por isso que, por exemplo, ontem foi dia 1 de maio, ontem não, sábado, dia 1 de maio, dia do trabalhador, e nós estivemos abertos da parte da manhã precisamente para facilitar a vida das pessoas que trabalham, que não têm possibilidade de se deslocar à nossa sede de junta, e então fizemos isso num horário não laboral para facilitar as pessoas para que os censos de 2021 sejam um sucesso. Perfeito. Dentre os serviços, dos principais serviços que a Junta oferece, por exemplo, a comunidade brasileira chega, consequentemente, ela tem que procurar uma junta de freguesia por causa do seu atestado de morada. Sim. Nós desde que surgiu este boom, ainda bem que ele surgiu porque, por exemplo, quando veio a primeira grande vaga de brasileiros para Braga, Braga estava a começar a sair da intervenção da Troika, a nossa economia estava a começar a crescer, estávamos numa fase fantástica, as nossas empresas estavam a crescer, estavam a admitir pessoas, e esse primeiro surto de brasileiros veio porque nós temos falta de mão de obra. E os brasileiros vieram colmatar um pouco dessa necessidade. O que foi por si só bom, assim como também a própria natalidade. Nós estávamos com um problema de natalidade que os brasileiros vieram trazer mais jovens, portanto, à nossa sociedade. E já portugueses, porque já nasceram em Portugal. Nós, por exemplo, eu posso dizer que aqui na minha União de Freguesias, por exemplo, tínhamos um infantário que teve que abrir 2 salas, precisamente devido, portanto, a essa natalidade que aumentou. Infelizmente, esta pandemia, ninguém estava preparado para isto. Eu acho que o mundo ficou virado de pernas para o ar. Eu não sei se foi um sinal do planeta para fazermos um reset, para começarmos tudo de novo. Exato. Eu só espero que realmente saiamos todos daqui ainda melhores e mais fortalecidos e, acima de tudo, que tivéssemos aprendido alguma coisa com esta lição. E aprendido no sentido em que temos de ser mais solidários. E no futuro, porque isto não vai ser com o estalar do dedo que nós vamos começar outra vez a estar como antes da pandemia. Não. Estou convencido que vamos ter alguns problemas sociais e todos nós devemos ser menos egoístas. Da nossa parte, as juntas de freguesias, eu acho que vão ter um papel muito importante para promover essa coesão. E temos todos que dar as mãos no sentido de ganhar esta batalha, porque esta batalha ainda não está ganha. Está longe de estar ganha. Exatamente. Nesse ponto aí, eu até faço uma intervenção aqui, porque a freguesia, aqui nós estamos em Maximinos, que é a freguesia onde a sede da Associação UAI está instalada, e sem dúvida nenhuma nós temos aqui na Junta de Freguesia com o senhor Luiz Pedroso um grande apoio. A Junta aqui tem um papel social também muito importante, né? Sim. Aliás, essa é uma das nossas funções. Primeiro, e que é muito bem trabalhada, diga-se de passagem. E no caso do cidadão... Eu posso falar. No caso do seja ele brasileiro, nós falamos porque a comunidade brasileira, sem dúvida, que está em primeiro lugar nas pessoas que residem aqui na nossa União de Freguesias, mas também temos dos PALOP, muitos cidadãos. E eu tenho uma máxima que é esta: uma pessoa quando sai do nosso país também gosta que nos atendam convenientemente. Portanto, quando as pessoas, sejam elas brasileiras ou de outra nacionalidade qualquer, que venham até nós solicitar apoio, nós somos os primeiros e temos até... o CEF sabe disso, nós conseguimos instruir os processos, ajudar a submeter o próprio manifesto de entrada das pessoas para facilitar-lhes a vida. E muitas das vezes até elucidar que muitas das vezes estão a cair não vou dizer no conto do vigário, mas uma coisa parecida, porque há muitos serviços que são gratuitos e há muita gente que está a levar dinheiro para esses serviços e sobretudo, aqueles cidadãos que vêm para cá com o dinheiro contado, é muito complicado. Sabemos perfeitamente que há brasileiros que vêm para aqui com uma excelente condição financeira,
mas também sabemos que há aqueles que vêm à procura de melhorar a sua vida e que não têm recursos para estar aqui 1, 2, 3 anos sem fazer nada. Isso. E geralmente são as vítimas mais fáceis, né? São os alvos mais fáceis. São mais vulneráveis. São facilmente, portanto, até na ânsia de resolverem o seu processo administrativo com o nosso país, para acelerarem o processo, muitas das vezes as pessoas não olham a meios para atingir os seus fins. E isto tudo, então, com a pandemia, o CEF praticamente está parado, mas bem, ou pelo menos teve uma coisa positiva, é que mesmo aquelas pessoas que estavam à espera, portanto, de que lhes seja atribuída a residência, os processos foram dados praticamente como concluídos, portanto, Exato. Estão legais, o que ajudou bastante. Agora, tivemos um senão muito grande que foi, houve muito cidadão brasileiro que estava a trabalhar, mas em situação precária, portanto, como não estavam legalizadas, não tinham contrato de trabalho e que estavam a ser explorados e que foram os primeiros a sentir na pele as vicissitudes do Covid. Foram os primeiros a ser dispensados e aí sim começaram os primeiros problemas e nós, a nível de ajuda em géneros alimentícios, juntamente com o Banco da Emergência Alimentar, desde abril do ano passado que começamos, portanto, a ajudar esses cidadãos. A única coisa que era preciso demonstrarem era que realmente estavam desempregados por força do Covid, e se tivessem já a sua declaração de IRS, no caso do cidadão que não está legalizado, não tem, porque ele ainda não faz parte, ainda não tem qualquer benefício de estar aqui em Portugal, portanto, bastava apenas o comprovativo em que estava desempregado. E esses realmente são os que me preocupam, porque a restauração esteve fechada. Sim, foi uma das que mais sentiu, né? Porque, digamos, sobretudo as senhoras, foi na restauração que tiveram, digamos, a resposta para muitos dos seus problemas. Só espero é que agora tudo leva a crer, por este fim de semana que tivemos e pela ânsia que toda a gente tem de liberdade, porque eu acho que as pessoas estavam-se a sentir já um pouco castradas, oprimidas mesmo. Exatamente. Eu acho que as pessoas todas estavam a precisar de dar um grito de revolta, porque realmente levar esta vida estúpida que nós estávamos a levar, sobretudo as pessoas conscientes. E eu aí tenho que dizer que, felizmente, tivemos muitas pessoas conscientes, mas também temos o reverso da medalha, e eu aproveito esta ocasião, porque nós podemos ir para a rua, podemos ir para o restaurante, podemos ir beber um copo numa esplanada, mas não façam, por exemplo, aquilo que se fez este sábado no Bairro Alto, porque é estarmos a brincar com o futuro de toda a gente. Bom, senhor Luiz, o seu papel aqui é o presidente da junta. Sim. Como chega nesse papel? É eleição? Como é que funciona essa... Sim, portanto, quando há eleições autárquicas, e as eleições autárquicas são as únicas que têm 3 votos. Portanto, nesse dia, que é o Sr. Presidente da República que fixa, portanto, este ano vai haver eleições autárquicas, não sabemos se vai ser no final de setembro ou no princípio de outubro, o Sr. Presidente da República ainda vai ter que fixar a data, mas é a única eleição em que há 3 votos. Há o voto para o Presidente da Câmara, há o voto para a Assembleia Municipal e há o voto para a Junta de Freguesia. Portanto, há listas para estes 3 órgãos e o mais sufragado é aquele que vence, não é? Os únicos que são votados e sufragados são os presidentes, são os que encabeçam as listas. Os outros vão entrando através do método de D'Hondt. Portanto, na proporcionalidade da entrada dos votos, vão sendo eleitos os outros que vêm atrás na lista. Portanto, os únicos que são mesmo sufragados diretamente, portanto, os presidentes destas 3 listas. Nós, aqui em Portugal, há uma limitação de mandatos,
portanto, tanto o Sr. Presidente da Câmara como os presidentes das juntas de freguesia só podem fazer 3 mandatos seguidos, portanto, ao fim de 3 mandatos seguidos não podem se candidatar. Há quem seja a favor, há quem seja contra. Eu acho é que a limitação de mandatos não devia ser só para os autarcas, devia ser para toda a gente, Exato. Nomeadamente para a Assembleia da República. Porque, se calhar, esta renovação também era importante. Porque nós somos um país pequeno, não pode haver proteção para uns e não haver proteção para outros. Eu até sou a favor da limitação de mandatos, mas tem que ser para toda a gente. Esta é a nossa estrutura administrativa. E depois, dentro de uma junta de freguesia, temos o órgão executivo. Nós, no nosso caso, como somos uma freguesia com mais de 10 mil eleitores, temos 5 pessoas no executivo, sendo que há o presidente, o secretário e o tesoureiro. No meu caso, eu estou aqui a tempo inteiro, porque como somos mais de 10 mil eleitores, podemos ter um presidente a tempo inteiro. E depois há 2 vogais. Os vogais, geralmente, ganham senha de presença pelas reuniões de executivo que têm. Entendi. E depois há ainda outro órgão, que é o órgão fiscalizador, que é a Assembleia de Freguesia, que é composta por 13 elementos. Há sempre o número ímpar presente, que é precisamente para não haver empates nas votações. Exato. Portanto, 5 para o Executivo, 13 para a Assembleia de Freguesia. É na Assembleia de Freguesia que se aprovam as contas, que se aprovam os orçamentos, os planos de atividades, os relatórios de gestão, os regulamentos. Portanto, a Assembleia de Freguesia, digamos que é o órgão que vai legitimar, portanto, a atividade do Presidente da Junta. É claro que se um Executivo tiver uma maioria, essa maioria vai legitimar mais poder no Executivo, mais poder também no órgão deliberativo. Na Câmara Municipal a situação é idêntica, portanto há um Presidente, depois há os vereadores, não é? E depois temos a Assembleia de Freguesia. A Assembleia de Freguesia tem os mesmos, não vou dizer que é os mesmos poderes de uma Assembleia de Freguesia, porque abarca outro tipo de competências, não é? Também tem um número incomensuravelmente maior de deputados, não é? Mas são duas estruturas muito parecidas. E depois, para cima, depois já vamos para... Eu acho que depois do Presidente da Câmara devíamos ter, não vou dizer um governo regional, mas... Como no Brasil, né? No Brasil nós temos a figura do governador. Nós tivemos aqui, nós de antes, tínhamos a figura do governador civil. Existia um governador civil por distrito. Sim. Por distrito. Eu sou a favor de uma regionalização, de uma descentralização dos poderes, porque o Norte trabalha, o Norte produz a riqueza e geralmente gasta-se o dinheiro a Sul. Mesmo nesta bazuca que vem de Bruxelas, temo que venha pouco dinheiro para Braga ou venha pouco dinheiro para o distrito. Se nós aqui soubesse poderes mais delegados perante sedes de distrito, de certeza que teríamos um papel mais ativo no reivindicar desses dinheiros. Porque a riqueza tem que ser distribuída, não pode estar sempre concentrada em Lisboa e Porto. Exatamente. Eu vou dar um exemplo que será talvez um dos exemplos mais paradigmáticos que nós temos. Nós, por exemplo, dizemos que a cidade de Braga começa a ficar um caos a nível de trânsito. Nós só podemos resolver o problema do trânsito parando as viaturas. Mas nós, para parar as viaturas, temos que ter mais e melhores transportes públicos. Mas nós só podemos ter mais e melhores transportes públicos se, porventura, o Governo também der dinheiro, não der só dinheiro para os transportes urbanos de Lisboa e Porto. Também tem que dar a Braga e a Coimbra e, se calhar, a Guimarães. Que é para poderem realmente pararmos os transportes, até para diminuir a pegada ecológica, porque de certeza andando menos carros a andar no centro da cidade, vamos ter um ar muito mais respirável.
Mas para isso precisamos ter mais oferta para as pessoas. E eu acho que só com essa... eu não gosto de falar nem regionalização ou descentralização e, acima de tudo, não criar mais estruturas intermédias, mais parlamentos, não, porque isso vai aumentar a despesa. Nós temos que criar qualquer coisa que não aumente muito a despesa. E que é para haver uma redistribuição dos dinheiros muito mais justa. Bom, senhor presidente, e quem, por exemplo, para eu votar no presidente da minha junta, na verdade, você vota na sua junta de freguesia que você reside, seria isso? Por exemplo, eu moro em Fraião, eu vou votar na junta de Fraião, seria isso? Fraião também é uma união de freguesias. Exato. Por exemplo, no nosso caso, quem reside em Masseminos, vota em Masseminos. Exato. Quem reside na Sé, vota na Sé. Quem reside na Cividade, vota na Cividade. Aí não junta... Não, depois junta tudo. Tá. Agora, se juntássemos tudo numa estrutura, e há pessoas que dizem que, então se houve uma união, porque é que não... Mas nós temos uma desvantagem relativamente ao povo brasileiro, que é, o povo brasileiro sabe que é obrigatório uma pessoa votar. Aqui não existe essa obrigação e nós temos que começar a combater isso. Eu acho que começou a haver uma desmotivação muito grande das pessoas, porque se calhar deixaram de acreditar nos políticos. Porque nós temos que começar a falar a verdade, porque senão as pessoas não levam a sério. Eu acho que esta desmotivação, sobretudo os jovens, nós temos que trazer os jovens para a cena política, temos que trazer os jovens para a cena política, porque as nossas taxas de votação nos últimos tempos estão a roçar os 50%. Muito baixo. O que é negativo. Portanto, eu acho que, por exemplo, o voto em branco é um voto de cidadania. Eu acho que as pessoas, mesmo que estejam, portanto, desmotivadas ou que não gostem daquilo que estão a ver, devem ir votar. Nem que votem em branco. Um voto em branco é um voto de cidadania. Quer dizer que uma pessoa está descontente, que não está a gostar daquilo que vê. Mas as pessoas optam por ir votar. Portanto, eu acho que temos que começar todos a trabalhar no sentido de trazer os jovens para a cena política e também aquelas pessoas que desistiram, portanto, de votar porque chegaram à conclusão que, como a gente ouve dizer, que é vir ao disco e toca ao mesmo. Nós temos que mudar esse paradigma, porque qualquer dia eu até pergunto se há legitimidade de uma pessoa ser eleita com menos de 50% dos votos. Eu acho que é a democracia que está a começar a estar doente. E eu acho que está na altura de uma pessoa... E o sistema brasileiro, nesse aspecto, pelo menos, tem esse condão que obriga as pessoas a ir votar. Eu acho que até por isso que eu tenho recebido tantas perguntas em relação a isso. Porque nós sabemos que vão ter as eleições autárquicas esse ano, e para o brasileiro isso já faz parte do processo. Nós já temos muito cidadão brasileiro que está em condições de votar. Sim, sim. E pelo menos para as autárquicas podem votar, só não podem votar para o Presidente da República e para o Parlamento Europeu. De resto, têm toda a legitimidade a partir do momento que já têm o Estatuto de Dupla Nacionalidade. Exatamente. E já são bastantes, que isto só se adquire ao fim de 3 anos e depois de pedir, portanto, o Estatuto de Dupla Nacionalidade. Isso. E nós temos brasileiros também que já têm a cidadania portuguesa. Esses já estão preparados. Esses já estão. Mas lá no Brasil nós temos um título de eleitor, que no dia da eleição a gente pega esse título e vai lá para votar. Aqui não tem isso porque o voto não é obrigatório. Como é que eu faço para votar? Eu direciono, só chegar e votar? Nós antes tínhamos o chamado cartão de eleitor. Quando tínhamos o bilhete de identidade, havia o cartão de eleitor. Quando apareceu a figura do cartão do cidadão, este novo modelo, o intuito foi congregar no mesmo cartão todos esses cartões. Entendi. E falava-se também na altura que o próprio número de eleitor, portanto, estaria agregado, mas nunca esteve. Há bem pouco tempo, portanto, as pessoas estavam recenseadas na sua freguesia e tinham o seu número de eleitor. Isso, há cerca de 1 ano e pico, acabou por completo. Portanto, não há número de eleitor. As pessoas hoje em dia também não têm a obrigatoriedade de ir à sua freguesia. Por exemplo, tu moras em Fraião, agora vinhas mudar aqui para Masseminas, ou para a Sé, ou para a Cividade. Por exemplo, ias para a Cividade.
bastava alterar o cartão de cidadão com a nova morada e já estavas recenseada na junta, fiquei recenseada na junta da cidade. Só há um prazo em que tu mesmo que faças isso não produz efeitos, porque 60 dias antes de um ato eleitoral os cadernos eleitorais estão fechados. Portanto, se tu fores mudar o cartão de cidadão para outra residência nesses 60 dias, não produz efeitos. Se quiseres votar, ainda tens que ir votar à freguesia onde estavas. Entendi. Se fores fazer isso antes desses 60 dias, produz efeitos, ficas automaticamente licenciado. E com todos os direitos para... Não precisas... Então não preciso vir antes na junta? Não. A única coisa que é conveniente sempre fazer, porque isso facilita muito, é no portal eleitoral, uma pessoa mete lá data de nascimento e o número do cartão de cidadão e ele diz automaticamente qual é a secção de voto onde vai votar e também o número, a secção de voto. E eu até tenho um projeto piloto que estamos a desenvolver precisamente para evitar as filas. Porquê? Enquanto que havia número de cidadão, as secções de voto eram pelo número, não é? E geralmente a secção de voto 1, 2 e 3 eram das pessoas mais antigas dessa freguesia. Isso acabou há ano e meio e agora as pessoas são escalonadas por ordem alfabética. Isto provocou muita confusão nos eleitores, primeiro porque desde o 25 de Abril estavam habituadas àquela forma, portanto, de votar, e agora passou a ser por ordem alfabética. Ainda por cima, o Maria da Conceição é MDC, as letras, não é MC. Isto começava a originar alguns problemas com as pessoas e então há uma empresa que está-nos a desenvolver uma pequena aplicação informática em que mete-se o cartão de cidadão dentro destes para reconhecer o cartão de cidadão e ele automaticamente diz a secção de voto, a secção de voto e a linha do caderno eleitoral. Portanto, mesmo para a pessoa que for descarregar o voto, já sabe a página e a linha. Portanto, o próprio Presidente da Mesa pode dizer assim, página X, linha X, em vez da pessoa andar à procura da ordem alfabética, que é precisamente para que o processo eleitoral seja mais célere e para se evitar as filas, que, então, neste tempo de pandemia, são sempre complicadas. Perfeito. Bom, agora é uma dúvida minha também. A gente sempre associa freguesia a bairro, pra gente lá no Brasil, que seriam os nossos bairros. Só que aqui, além das freguesias, a gente tem alguns bairros. Sim. O que diferencia uma freguesia de um bairro aqui? Geralmente a palavra bairro até tem uma conotação que não é muito positiva. Porque geralmente quando uma pessoa fala bairro, dá a entender que é bairro social. Exato. Pronto, eu não gosto mais de urbanização. Uma urbanização, nós, por exemplo, aqui na nossa União de Freguesias temos a urbanização das Parretas, portanto, que é uma área grande, temos a urbanização do campo, temos, por exemplo, a urbanização do Campo das Hortas, temos, por exemplo, ali a Praça Camilo Castelo Branco e Fernando Mora também, que são uma urbanização também grande. Digamos, são as três grandes urbanizações. Temos aqui também a Praça Sena de Freitas, que são as 4, 5 grandes urbanizações que nós temos aqui. E urbanizações porquê? Porque congregam num pequeno espaço muitas pessoas a viver. Nós, eu desde que vim para aqui em 2013, conseguimos criar algumas associações de moradores, e isso é que é diferenciador. Porque a associação de moradores é, digamos, um elemento intermédio e digamos que essa associação é que vai representar os moradores daquela vai fazer zona essa comunicação para depois fazer a ponte com a Junta de Freguesia e depois nós fazermos a ponte com a Câmara. Isso sim, fomentámos e criámos algumas e algumas com sucesso. Uma delas, por acaso, nem tanto, mas pronto, isto muitas das vezes também depende
da zona em que está inserida, às vezes até da qualidade das pessoas. Há pessoas que são mais persistentes, há pessoas que são mais vivas, digamos, nas iniciativas. E quem fica a ganhar é a própria organização. Claro. Não é uma organização política, não. É uma organização de pessoas que moram naquele local e que, em vez de andar a dizer, por exemplo, que os espaços verdes estão mal cuidados, que o poste está fundido, que os estacionamentos já quase que não se está a ver. Portanto, digamos, é uma organização que serve para lutar pelos interesses do coletivo com uma voz um bocadinho mais forte. Perfeito. Muito obrigada, Luiz. Obrigado, Alexandra. O prazer foi todo meu. Bom, pessoal, continue a mandar as dúvidas. A gente, sempre que possível, vai buscar alguém que possa nos esclarecer com tanta clareza como foi essa nossa conversa aqui hoje. Muito obrigada. Tenho certeza que respondeu muitos dos nossos seguidores, que realmente são coisas diferentes, né? Embora sejam muito próximas, mas tem as diferenças, e que realmente é importante para a gente que estar a viver aqui enquanto cidadão, é importante que a gente entenda, até que para a gente possa colaborar. Né? Alexandre, eu até terminava a dizer, na última festa que nós tivemos do Dia do Brasil, eu disse que Braga para os brasileiros era o Bragazil. Eu só espero que continue. Amém. Nós também. Muito obrigada, continue nos acompanhando, já deixe seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.